Estamos a gravar outra vez. É? Desta vez o Vítor já regressou à sua normalidade porque temos que dizer Peggy 18, este podcast é para mais de 18 anos que nós estamos a ver e vamos fumar provavelmente ao mesmo tempo. Então. Maltinha, bem-vindos então aqui ao nosso terceiro podcast na Rota da Mota. É isso. E hoje vamos falar sobre uma viagemzinha que fizemos de 6 dias pela Andaluzia. É isso, Vítor? Já não fazia uma viagem assim tão grande há muito tempo. Aliás, eu acho que nem tenho a certeza se alguma vez tinha feito uma viagem tão grande. Talvez sim, talvez não interessa. Mas tu de certeza absoluta que nunca tinhas feito uma coisa assim, certo? Não, nós já fizemos várias viagens pequenininhas aqui dentro, mas eu a guiar a minha moto a tantos dias e tantos quilómetros foi uma estreia. Cheers to that. Exatamente. Ok. E teve quase para não ser. É verdade. Kátia, diz lá, há bocadinho nós começámos a gravar, eu não sei se vou utilizar o resto, o que estava atrás ou não, se calhar é boa ideia nós recomeçarmos essa parte. Então explica lá, da tua justiça. Então, nós decidimos ir fazer uma viagem de 6 dias pela Andaluzia e eu ao início tinha dito que não ia levar a minha moto. Pronto, achei que ia estar mau tempo, a previsão não era boa e eu também estava aqui com os meus receios e com as minhas dúvidas que era muita coisa e podia acontecer muita coisa que eu podia não controlar e estaria longe de casa e não sei o quê. Então disse, não vou levar a minha moto, então planeámos tudo para eu ir na moto com ele. E pronto. Depois, quando começámos a fazer bookings de alojamentos, eu comecei a ver também a meteorologia e as coisas começaram a melhorar e eu mudei de ideias e disse, não, que estupidez. Ó Vítor, se calhar é um arrependimento eu deixar cá a minha moto, está aqui uma oportunidade porreira para fazer uma viagem. O que é que tu achas? Ele concordou e disse, então pronto, então olha, mudámos os planos e decidimos levar as duas motos, eu levei a minha e ele levou a dele. Falta um detalhe muito importante aí, que é o seguinte, durante esse processo de decisão, etc., quando a Kátia finalmente decidiu que ia levar a moto dela, embora a Kátia levasse a moto dela ou não, nós tínhamos um problema de bagagens. Tínhamos um claro problema de bagagens, porque então, nenhum de nós tinha malas. Conseguimos encontrar, no OLX consegui encontrar, andei à procura de top cases destas da BMW. Isto é uma top case daquelas Vario, das BMWs, dos modelos mais antigos. Mas pronto, consegui encontrar um rapaz que me vendeu esta top case por um preço até bastante agradável e, portanto, no dia anterior a nós sairmos fui buscar a top case. Foi no dia anterior, não foi? Foi exatamente no dia anterior. Portanto, foi tudo assim muito em cima da hora. E nós tínhamos decidido que a Kátia ia levar as coisas dela nesta top case, que não tinha aqueles autocolantes, e eu ia levar as coisas na minha top case. E portanto sim, era isso. Mas depois chegámos à conclusão que não seria suficiente. Nós chegámos à conclusão, não. No dia da viagem, sim, aqui nesta garagem, meia hora antes de sair, o Vítor começou a montar sacos laterais de moto, porque percebemos que se calhar era porreiro ter mais espaço, porque podíamos querer comprar alguma coisa, podíamos querer deixar os capacetes nas top cases enquanto íamos visitar sítios, e então tínhamos espaço extra para acomodar as bagagens da viagem. E pronto, foi assim, acabaste por levar aqueles sacos laterais que tu tens, por acaso agora já não estão montados. Isto porquê? Porque eu tenho a top case da Vario também, na GS, na 1300, no autocarro, mas não tenho as malas laterais. Não comprei na altura, eram caras, e eu decidi que de qualquer das maneiras provavelmente queria comprar sacos, alforjes, não sei como é que se diz em português, mas panniers têxteis, movíveis, semi-flexíveis, qualquer coisa desse género. E nunca aconteceu porque, entretanto, a Kátia comprou a moto dela e depois, portanto, houve mais custos e cenas e aquilo foi sempre... outras despesas. Foi sempre também para a minha, também quando comprei a minha, podia ter mandado vir as malas, mas eu sempre disse que não queria malas porque eu não gosto de motas com malas. Queria umas coisas também tipo saco de viagem, laterais, e então acabei por não comprar nada. Mas... Sim, depois de repente então estávamos para ir de viagem e só havia a minha top case e malas laterais que eu tenho, que são da Rhino Walk, que são boas, são porreiras,
são umas coisas universais, daquelas que dá para comprar no AliExpress ou na Temu ou lá o que é. Sim. Custam cerca de 160 euros por aí. Mas vou-vos já dizer, elas foram comigo ao Travelers Event, perdão, já apanharam bastante pó, sol, etc. Já andaram comigo. Houve uma altura que eu os deixei na minha moto e andaram comigo para frente e para trás de Évora, para Setúbal constantemente e resistem, funcionam e foram connosco. Long story short, montámos no dia antes de sairmos daqui, foi tipo assim, tipo 10 minutos antes, não foi? Sim, foi meia hora antes de sairmos, porque nós íamos para sair e de repente eu vim aqui equipar-me e estava o meu marido a montar os sacos e dizer, pá, olha, decidi que precisamos de mais espaço. E disse, ok, tudo bem, então. E assim foi. E olha, ainda bem, eu acho que até foi porreiro, porque depois acabaste por libertar peso da minha mala, da minha top case. Sim, mas não libertei todo. E foi tudo ali para ti. Depois a top case serviu para coisas tipo levar água, colocar capacete, equipamento, enquanto andávamos por lá a visitar coisas e sítios. E pronto, e foi assim, lá fomos, lá saímos, eu lá levei a minha moto, lá me enchi de coragem e agora, claro que vou falar um bocado sobre isto, mas só para resumir, epá, ainda bem que levei, porque era uma experiência que eu não iria viver se não tivesse levado. Yeah. E é isso, e a vida é para ser vivida e é para ser experienciada, e se nós não fizermos as coisas, não nos predispusermos, caramba, está complicado e nem tem álcool, o meu é só água. Vai dar para fazer. Se não nos predispusermos a sair um bocadinho fora dos nossos limites e da nossa caixa, nada acontece e fica tudo na mesma. E então eu decidi, não, quanto estupidez, então está aqui eu, está a carta, está a moto, está a viagem, então eu agora vou deixar a moto na garagem, não, bora lá. E foi. E ainda bem. Pronto, é só o que eu tenho para dizer, que foi ótimo ter levado, foi uma experiência. Pronto, passando à frente aí da bagagem e da decisão. Decidimos, fomos, não é? Nós fomos, isto foi uma viagem de 6 dias. Certo? Foram 6 dias, sim, 5 noites. 5 noites. Nessa viagem de 6 dias e 5 noites, nós decidimos que íamos daqui para aquela zona da Serra da Grazalema, como a Kátia fala lá no filme, que nós depois vamos meter aí em B-roll. Mas fomos para a Serra da Grazalema, lá para um sítio que se chamava Zahara de la Sierra. Zahara de la Sierra. Quase. Aquilo parecia o castelo da Disney, um castelo da Disney. Aquilo é uma povoação, de uma daquelas povoações que são chamadas pelos espanhóis pueblos blancos, porque é tudo em branco, as casinhas são todas brancas e são todas nas montanhas. E Zahara é uma delas. E já na altura que nós tínhamos visitado a Andaluzia, tínhamos ficado com vontade de ficar lá, não ficámos, e desta vez decidimos que queríamos lá ficar. Quando fomos a Ronda, o ano passado. E então ficámos mesmo, e um sítio maravilhoso. Portanto, nós fomos daqui direto a Sevilha, depois de Sevilha para lá, e pernoitámos lá na primeira noite. Foram 500 e qualquer coisa quilómetros. Sim. Que eu nunca tinha feito assim de seguida a conduzir a minha moto, e foi porreiro. Nós fomos daqui de Portugal, nós saímos daqui da nossa zona, que é o pé de Palmela mais ou menos, fomos pela Estrada Nacional até ao pé de Reguengos de Monsaraz, atravessámos a barragem do Alqueva e entramos ali, como é que se chama aquilo? Rosal, acho eu que é. Acho que sim. Fica acima de Barrancos. Naquela parte fica acima de Barrancos. Ainda parámos em Évora, porque eu fui comprar umas proteções auditivas. Temos que contar isso. Parámos em Évora porque queríamos comprar umas proteções auditivas, porque eu disse, Kátia, tu vais ficar surda, porque, atenção... Uma coisa é andar aqui no caminho, outra coisa é fazer são viagens. 6 dias de viagem sempre a ouvir ventos. Eu uso proteções auditivas que foram feitas específicas para os meus ouvidos já há uns anos atrás, e já não consigo andar sem proteções auditivas. Eu comprei umas simples, até estão aqui, eu vou mostrar. Eu vou tirar, elas andam aqui nas minhas calças. Mas... Eu era muito céptica em relação às proteções auditivas e hoje em dia, ainda ontem fomos andar de moto com umas amigas e a Sila perguntou-me: o que é isso que tens aí pendurado? Isso são proteções auditivas. Eu não sei para quê. E eu expliquei-lhe, ela disse, isso faz sentido. Eu hoje, depois de ter comprado estas, não ando de moto sem isto. Principalmente se forem fazer viagens. Se for uma coisa assim, tipo vou de meia hora daqui ali, ok, faz-se bem. Agora para andar o dia todo de moto, isto é um conforto. É que metade do cansaço fica
Yeah. fora daqui. Existem proteções auditivas Sim, que sim, são. mas- Estas aí são simples, estas são tipo umas proteções auditivas de caçador, basicamente. Mas Estamos isto na Sport Zone, não foi? não foi na Decathlon. Decathlon, uma coisa assim. Mas nós. Exatamente. Tudo isto para dizer o seguinte: existem proteções auditivas que são especificamente calibradas para reduzirem o volume da frequência do som do vento, ok? E portanto as pessoas têm um preconceito às vezes que é eu vou usar proteções auditivas depois não ouço nada. Era o que a Sila me estava a dizer ontem. Mentira, ouve-se muito bem a moto, ouve-se muito melhor a intercomunicação, ok? E a música, se E a estiveres a música, ouvir. exatamente, especialmente se as proteções auditivas forem específicas para reduzir a frequência que é específica, que é mais ou menos ali à volta dos 4 capas, que é específica do som, pronto. E portanto nós parámos em Évora, creio que nós queremos chegar. Além de que, quando saímos daqui, o clamp da Insta360 decidiu que não lhe apetecia mais funcionar como deve ser, portanto a câmera passou a viagem toda deitada porque ela já não agarrava como deve ser, pronto, e eu fiquei logo desmotivado, não é? Porque as nossas gravações iam ficar um bocado não ficaram lixadas, como nós pronto. quisemos. Mas então o que eu fiz foi eu deitei o selfie stick, mas nós íamos a Évora para irmos comprar umas proteções auditivas à Cátia e depois o clamp não sei o que mais e depois o Vítor tentava ajustar o clamp e depois não sei o que aquilo não dava e depois o Vítor tirou o clamp e tentou fazer não sei o que e depois esqueceu-se do selfie stick em cima do banco de trás da moto, saiu, não sei como aquilo ainda andou, sei lá, para aí uns 800 metros ou assim dentro da cidade e de repente eu senti uma coisa a bater-me na perna, caiu-me o selfie stick para o chão, tivemos que parar a moto ao meio da cidade, bem, um grande filme. Eu ainda parei a minha, consegui mandar para o trânsito, porque havia um carro que ia passar mesmo por cima daquilo, e eu só um bocadinho parou, o senhor lá percebeu que eu ia apanhar qualquer coisa de chão, apanhei. Portanto, lá começou logo assim. A barra da T6 Portanto, começámos logo com isso. Foi logo uma grande enervação. Uma grande enervação. Pronto, depois lá fomos comprar as cenas e lá coisa e pronto, e seguimos para a Espanha. Porque nós queríamos muito sair daqui de casa tipo às 9 da manhã. Claro que saímos às 10, quando chegámos a Évora era para aí meio-dia. Aliás, quando saímos de Évora a caminho de Espanha era para aí meio-dia. Era para aí meio-dia quando saímos. Mas não interessa, mas chegámos também não estávamos assim. Não contra o horário, não tínhamos. Pronto. Enfim. Olha, mas foi fixe. Lá chegámos a Zahara de la Serra, que é um sítio maravilhoso, e estava correu tudo muito bem. O Vítor também estava a perguntar, então como é que estás a sentir? E até passámos Sevilha, ali na altura entrámos em Sevilha, passámos a ponte de Sevilha, na altura na hora de ponta, estava imenso trânsito, muitos carros, a ponta até estava limitada de um lado, para arranca, eu estava toda contente porque estava-me a sentir bem, aquilo estava a correr tudo bem. Conclusão, chegámos à tal de Zahara de la Serra, que é um pueblo branco, uma povoação na Serra, e como tal na Serra, subidas e descidas. O que é que aconteceu? Lá se foi o meu mood todo, porque parámos a moto, eu parei a moto, tudo porreiro, foi só no último 1% da viagem. Parei a moto e pus o pé errado, portanto a estrada era inclinada assim, e eu em vez de pôr o pé esquerdo, pus o pé direito. Então fui com a moto, eu não caí, mas caiu a moto, pronto, caiu a moto ao chão. E pronto, fiquei logo ali um bocadinho aborrecida. Então chegámos a Zahara. E estava tudo a correr lindamente, mesmo o mas trânsito. Aquilo lindíssimo, chegámos lá quase no pôr do sol. Chegámos na altura em que o sol estava quase a pôr-se, faltava aqui uns 20 minutos para se pôr o sol, 30 no máximo. E quando decidimos, lá andámos à procura do alojamento, quando descobrimos onde é que era, mais ou menos o Vítor foi procurar um sítio perto para deixarmos as motos, porque em frente ao alojamento não se podia deixar. E ele disse, olha, põe aqui. E eu vejo um estacionamento em Espinha, que parecia-me altamente. E eu pus, parei a moto, já estava cansada, não sei o que é que se deu na cabeça, uma enervação qualquer, não sei, embrulhei-me no pensamento. Eu acho é que não me concentrei naquilo que estava a fazer, porque nós nas motas temos que parar para pensar o que é que vamos fazer com a moto, não é como um carro. Como é que a vamos parar e qual é o pé que temos que pôr no chão. E foi exatamente aí que eu falhei. Portanto, a estrada era altamente inclinada para a esquerda e eu decidi pôr o pé direito no chão. Não correu bem. Não correu bem. Era uma estrada a subir com um estacionamento em Espinha, do lado direito. Eu lá estacionei, mas aquela depois caiu. Pronto, eu não caí nem nada, só caiu a moto e por sorte o carro do lado estava longe, portanto ela nem sequer tocou no carro do lado e a única coisa que de facto que teve foi uns risquinhos de nada. Pronto, mas fiquei logo aborrecida. Sim, mas vieram logo pessoas num supermercado pequenino ajudaram. O senhor ajudar e mais outro senhor e perguntar se eu estava bem, não sei o quê. Eu não tive nada, eu nem sequer caí, a moto caiu por baixo de mim. E pronto, e foi assim, foi logo ali o ping, deu uma moto no chão.
Ficou logo desmotivada, a desgraçada. Não, eu não fiquei desmotivada, fiquei triste, porque era uma coisa completamente desnecessária de fazer, foi um erro estúpido, mas lá está, eu agora consigo perceber que estes erros estúpidos fazem parte da aprendizagem e é para isso que eles servem também. Às vezes tem que acontecer para nós percebermos que coisinhas muito simples são importantes. Nesse dia nós ficámos num sítio que era alojamentos. Como é que se chamava? Jarana. Era lá Jarana. Lá Jarana, acho que era. É para muito giro, é um alojamento local. Era um alojamento local que é a casa de uma pessoa que tem uns quartos, cada quarto tem uns quadros. O nosso era o Monet, por exemplo, tinha lá uns quadros de Monet e tal. É. Era uma coisa pequenina, mas muito bem feita, altamente confortável, quentinho. Porreiro, fácil, deram-nos um código, tinha lá uma caixinha, entramos, pronto, estava lá uma senhora com alguma idade que nos abriu a porta, uma canadiana que também lá estava, pronto, foi era uma hóspede também, era a nossa vizinha da frente. Pronto. Era umas porreiras. Saímos dali, depois temos pousado as coisas, capacetes a carregar, não é? Porque tudo isto é uma logística, não é? Só para dizer isto, porque isto passa-se sempre em todas os nossos night stops, digamos assim. Nós chegamos, tiramos a roupa, vestimos uma roupa confortável, como é óbvio, e depois metemos os capacetes a carregar, as câmaras a carregar, o não sei o quê a carregar, as coisas arrumadas, tudo já preparado para podermos ir sair e quando chegarmos podermos nos só deitar e talvez ver um bocado de estradas ou por onde é que vamos no dia seguinte. Pronto, porque isso aí é uma daquelas perguntas que me fizeram já várias pessoas, por exemplo no meu trabalho, ou pessoas que estão interessadas em saber por onde é que nós andámos e como é que fazíamos. Nós alugámos, nesta viagem, nós decidimos alugar os quartos todos até ao vértice do retorno da viagem. E, portanto, nós alugámos 4 alojamentos e o último ficou por tratar, porque nós não tínhamos a certeza de se a meteorologia ia mudar e para onde é que nós queríamos vir. Se queríamos vir pela costa do sul de Espanha ou se queríamos vir um bocado mais a norte da Serra Nevada. E, portanto, nós alugámos 4 quartos, não é? Esses 4 quartos estavam confirmados, estava tudo feito, foi feito com antecedência, assim um bocado mais barato, né? E pronto. Mas depois o último, deixámos... Sim, deixámos isto porquê? Porque nós fomos fazer esta viagem semana passada, que foi na Semana Santa. Yeah. Ou seja, em Espanha fecha tudo e os espanhóis não trabalham na Semana Santa e eu queria retornar por Sevilha, porque eu queria parar em Sevilha e queria ver lá a Praça de Espanha, queria ver uma série de coisas que ainda não vi. E o que é que aconteceu? Começámos a perceber como isto calhava, a última noite calhava de sábado para domingo ou domingo para segunda. Sábado para domingo. Na Semana Santa os preços eram tipo 3 vezes mais caros. Eu disse, então espera lá. Nós tínhamos conseguido, buscando aqui a ideia do que reservámos cedo, tínhamos conseguido preços altamente nos alojamentos. Pá, não íamos estragar tudo na última noite. Sim, já agora só para mencionar os preços. Só para ficar no alojamento igual aos outros todos. O quarto mais caro custou 64 euros. É verdade. E o quarto mais caro tinha banheira de hidromassagem incluída. Pois tinha. E foi o quarto do dia seguinte, que agora podemos já retomar outra vez a conversa, que é, nós no dia seguinte fomos para Granada. E fomos para Granada pela Estrada Nacional. Não é? Não estou enganado. Sim, fomos pela serra sempre, foi fomos espetacular. Andando ali pelas paisagens. Nós no dia seguinte levantámos-nos, a Cátia estava um bocado desmoralizada, já lhe tinha passado um bocado. Queria só mencionar que em Zahara da La Serra também jantámos num sítio porreiro, mas estava quase tudo fechado, mas jantámos num sítio porreiro. Por sinal, o empregado de mesa daquele sítio foi um dos rapazes que nos ajudou a levantar a moto. Chegámos lá para jantar e disse assim, Vitor, isto não foi o rapaz que nos veio ajudar a levantar a moto? E foi mesmo. É engraçado que Pronto, foi fixe. E depois eu meto as fotografias e as coisas todas. Aliás, todas estas coisas que nós estamos a falar estão no nosso Instagram, se vocês quiserem ver as fotografias, está lá definido dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, por aí afora. Está tanto no Two Wheels to Wings como no Na Rota da Moto, está toda a gente devidamente tagada como colaborador. Mas nós então jantámos, no dia seguinte levantámos e fomos em direção a Granada e fomos por Ronda, porque o objetivo era ir a Ronda, porque a Cátia queria lá ir outra vez, tirar uma fotografia na ponte. O que é que acontece? O que é que sucede? Não é? Nós fomos pela Estrada Nacional, ali a sul de Zahara da La Serra, lá no meio das montanhas, lindíssimo. Até foi uma coisa que demorou para aí uns 45 minutos. Demorou tanto porque apanhámos um caminhão a subir para a Ronda. Um trator? Era um trator ou um caminhão, não sei, era uma coisa enorme. Trator agrícola.
que nos obrigou a ir ali quase segunda, primeira, segunda. Nós não sabíamos se podíamos ultrapassar no traço contínuo, como se faz aqui. Os espanhóis não são muito nós não queríamos estar a com essas arriscar, coisas e não quisemos levar multas nem nada disso. E então, tanto que sempre. Quando fomos e chegámos a Ronda, não é? Nós já sabíamos que aquilo ia ter algum trânsito, como é óbvio. Caramba, algum trânsito. Estavam as pessoas todas, estavam todas em Ronda naquele dia. Estava um dia de sol maravilhoso. Era a Semana Santa. Nós ainda não tínhamos dado conta que aquilo era a Semana Santa e que os espanhóis param na Semana Santa. Sim, então estava Espanha inteira em Ronda, parecia. Então foi um drama. Não se conseguiu ir ao centro histórico, estava cortado o trânsito. O centro histórico agora em Ronda tem lá um sinal de proibido e com um obrigatório voltar à esquerda, quase a chegar ao pé da ponte. E, que era aí que nós queríamos ir. E nós não sabíamos, lá está, novamente, ignorância, nós não sabíamos se deveríamos passar ou não, porque aquilo tem câmaras e não nos apetecia estar a levar multas desnecessárias. Claro. O que é que acontece? Como a Cátia estava a dizer, estava toda a gente de Espanha em Ronda, portanto não havia estacionamento em rua nenhuma. Nós conseguimos estacionar a alguns 2 km. Bem, conseguimos estacionar uns 45 minutos depois de termos chegado a Ronda. E para quem não conhece, Ronda é uma cidade muito pequenina, porque foi sempre para-arranca. Era passadeira assim, eram peões. Depois era as rotundas, os carros não andavam e nós tínhamos que parar. Não queríamos passar à má fila como fazemos aqui em Portugal. E era quarta-feira de manhã. Eu já suava porque eu tenho, esta moto é um bocadinho alta para mim, como eu já tinha falado nisso nos podcasts anteriores, e eu tenho muita dificuldade em manobrar a moto em baixa velocidade, então aquilo para mim foi um ginásio. Primeira e segunda, toda nervosa, depois, as pessoas depois metem-se à frente, os peões andam a passear. As pessoas que não guiam moto e que nunca andaram de moto não têm noção de que parar uma moto é uma coisa diferente de parar um carro, não é a mesma coisa. Não é? Então, simplesmente metem-se. Então nós temos que estar com 50 olhos, tipo, será que aquele peão que vem ali do outro lado vai a correr para passar na passadeira? E acontecia. E eu tinha que estar sempre a parar e arrancar, vir à esquerda, depois não é para aqui, não é para ali, motas, carros, tudo. Muita gente na rua, muita gente. Pronto, não conseguimos ir à ponte, parámos então lá, estacionámos num sítio e fomos para um pequeno almoço. O que acontece? A Cátia queria ir à mesma ponte, disse, a ponte é já ali em baixo. E eu comecei a ficar um bocado de azeites, porquê? Porque eu vou com botas de Alpine Stars, totalmente protegido, porque vou buscar para as pessoas perceberem. Normalmente ando com essas botas, elas são confortáveis, são de Gore-Tex. E são confortáveis. São confortáveis, mas não é para fazer 1 quilómetro. Eu consigo andar, só que o problema era que eu levava estas botas calçadas e levava a mochila connosco que tinha as nossas coisas e portanto estava calor e portanto andar com isto faz. Não é? Portanto não tem grande mobilidade e mesmo assim não são das piores. E são pesadas. Cada bota destas é capaz de pesar quase 2 kg, sinceramente, é uma coisa pesada, mas... Ou seja, para sair da moto e ir ali à pastelaria comer tudo bem, agora isso. Para andar... O problema não era ir até ao centro de Ronda, o problema era depois regressar, porque a regressar é tudo a subir, meu Deus. Conclusão, quando saímos de Ronda, já eram para aí umas 2 da tarde, tínhamos que ir para Granada, e aí nós decidimos fazer um bocadinho de estrada e depois entrar na autoestrada. Não foi bem uma autoestrada, foi tipo uma autovia daquela, é tipo uma IP, bonita também, por acaso também foi bonito e pronto, e chegámos a Granada e uma grande confusão de carros também. Mas antes de chegar a Granada tu começas a ver nessa estrada, começas a ver lá ao fundo a Serra Nevada cheia de neve, toda branquinha, tão bonito. Não, nós passámos por várias serras que nós íamos dizendo assim, olha, estás a ver ali na Serra Nevada, estás a ver a altura daqui, não era a Serra Nevada. Não era a Serra Nevada, a Serra Nevada era muito mais longe, que ainda foram 100 e muitos quilómetros, 180 para aí. Sim, ainda havia outras serras, nós passámos por algumas serras que ficavam... Depois quando começámos a aproximar Granada, aí começámos a perceber que era realmente a Serra Nevada, porque via-se realmente o pico da serra e a neve, e era mesmo muito bonita. E depois estava um sol maravilhoso a refletir na neve e no pico da Serra Nevada, e a paisagem foi sempre à nossa frente, tipo assim, imaginem às nossas 2 horas no relógio, sem se imaginar o relógio assim, às nossas 2 horas, sempre na estrada e ali a serra, às nossas 2 horas com o sol. Ainda paramos num sítio que era Cuevas del Becerro, não é? Comemos muito bem aí. Não foi aí que comemos. Não, aí foi o senhor da cadeira de rodas. Cuevas del Senhor vinha assim para habitar uma cadeira de rodas. Ele vai passar e passou. E passou lá devagarinho. É diferente. Aqui em Portugal acho que isso não... Ninguém atravessa uma IP de cadeira de rodas. Conclusão, chegámos a Granada, seriam umas 2:30 da tarde, mais ou menos, quando entramos na cidade. Pronto.
quando... Trânsito também que não se podia. É assim, estava trânsito sem dúvida, mas Sempre fluía, andar, mas sim. fluía. Portanto, aquilo ali à Roda de Granada tem tipo uma segunda circular também, lá do Já sítio. tem uma crel, tem uma circular externa. Isso. Depois nós saímos dessa circular externa e entramos para dentro da cidade e fomos lá no meio do trânsito Minha da Nossa malta toda de Senhora. Granada, com montes de motas e scooters e Scooter cenas já e tudo. em Barda. Yeah. Aquela gente anda toda de scooter ali no centro da cidade. Pronto, porquê? Porque nos centros das cidades espanholas, já agora, que para nós isto é, tipo, se calhar só em Lisboa e no Porto, talvez em Faro, não tenho a certeza, mas nos centros da maior parte das cidades espanholas históricas é proibido entrar carros a não ser moradores. Na zona Não é? histórica. Nós já temos isso um bocadinho em Portugal, mas não é muito comum. Por exemplo, em Amsterdão, onde eu vivia, havia montes disso. É porque Mas eles têm agora, muito turismo, o sabes? que acontece é que tem câmaras a apontar e, portanto, tu passas e pumba, levas Pumba. uma talhada. E nós não sabíamos. Lá está. Portanto, num dos sinais vermelhos, a chegada a Granada, eu consegui escolher um sítio que era no centro de Granada e que tinha tipo Era em frente à Sé. tinha dois cruzamentos até chegar lá. De resto era sempre em frente. Yeah. Pronto. O que é que acontece? Chegamos ali ao último cruzamento de todos. Porque nós ficámos mesmo. As motas acabaram por ficar estacionadas à frente do tribunal. Do tribunal e de da Granada. igreja principal. E o nosso hotel era atrás do tribunal, numa ruinha. Mas aí mesmo nesse último cruzamento aparece-nos um sinal proibido, já depois de eu ter perguntado a um rapaz de scooter e que ele me tinha dito que nós podíamos passar aquelas coisas todas a dizer que o trânsito era Mas o condicionado. sinal era assim, estava Mas aquilo era assim à um nossa sinal frente. vermelho proibido gigante a dizer E mais aqui ninguém câmaras passa. de vigilância, atenção, videovigilância, Yeah. não sei o quê. E Pá, tinha nós aqueles parámos. pinos, tinha aqueles pinos que saíam do pinos chão. que saem do chão para os carros não passarem. Claro que as motas passam ali. Yeah. E nós ficámos naquela. Vamos dar uma multa. Depois vinha uma senhora daquelas que trata do lixo, com aqueles carrinhos do lixo, e eu Senhora perguntei-lhe, da Municipal. da Câmara Municipal lá do sítio, eu perguntei-lhe, olha, nós podemos passar aqui e tal, e não pode passar. E eu, não pode, então vou já para aqui, roda Então aqui pela vamos. direita, uma rua estreitinha com pedra de calçada, ligeiramente a subir. Não é? A Cátia já estava no auge dos Eu nervos. já vinha muito cansada. E, portanto, a Cátia já não E conseguiu. aqueles últimos 20 minutos ali para entrar em Granada com aquele trânsito, lá está, 1000 pessoas, passadeiras, etc. A Cátia já não conseguiu, então Autocarro. ela ficou bloqueada naquela rua, assim, meio de lado. Perdão. Sim, digo, E não eu, ia fazer eu fiquei na rua paralela à frente. Quando fiquei na rua paralela à frente, eu estava a falar no intercom com a Cátia e ele dizendo: Cátia, anda lá, é só continuares, não tem nada de especial e tal. Ela, já não consigo, já não quero, aquelas coisas. Pronto, passando isso à frente, o que é que acontece? Eu, que já tinha andado para a rua paralela, quando chego ao pé da moto, vejo gajos a passarem Scooter, de scooters e não sei o quê, e eu olho para o sítio, eu até tinha visto no Google Maps que aquilo era um sítio que estava cheio de motas, por isso tudo isto me estava a fazer confusão. O que é que eu disse à Cátia? Nós vamos, olha, desculpem-me o francês, caguei, vamos em frente, ok? Não quero saber, Não, vamos em ainda frente. perguntaste a um rapaz de scooter. Não foi? Não pergunta nada, isso foi antes. Perguntaste Isso isto. foi antes. Foi antes. Foi muito antes. Já falámos sobre isso. Estou a ficar esclarecida. Eu disse assim, caguei, vais em frente, ok? Não consigo. De repente chega um carro da bófia e nós pensámos, é para nós, porque isto tem câmaras, não é? Exato. Vêm-nos lixar. Não, eles não queriam saber nada do homem, estava-se completamente Estavam a a marimbar dizer para nós. E mais, os gajos, a Cátia estava quase no meio da estrada e os gajos passaram com o carro da polícia por cima do Rifaram-se, passeio e o eu estava canudo. ali parada. Eles ficaram parados porque estavam à espera que o pino baixasse e eu ia para lhes perguntar se podia passar e eles nem lixaram-se para mim, foram-se embora atrás do bandido. Pronto. Eu volto a vir ter com a Cátia e disse-lhe mesmo, é já ali, ok? E fomos, pimba, parámos lá a Mas moto. era quando é já ali, é mesmo já ali, é tipo 30 metros à frente, se calhar Yeah. nem tanto. Yeah, nem tanto. Era mesmo ali. Pronto, depois lá parámos as motos, lá estacionámos ali em frente ao As tribunal. motas ficaram mesmo à frente do tribunal, ao pé de 50 mil motas Sé. diferentes. Ficámos no sítio central, altamente. Casa, Palácio Pilar del Toro. Custou 63,77€ com banheira de hidromassagem, 67, qualquer coisa assim. que foi um luxo. Nós chegámos lá, pousámos as coisas e eram 4h30 da tarde quando nós finalmente conseguimos sair do quarto. Atenção, nós queríamos ir à Alhambra. Para quem não tem noção, em Granada, nós estávamos em linha reta de Alhambra, devíamos estar tipo a 1 km, se tanto. Eu acho que nem tanto, sim. Só que a Alhambra fica no palácio, que era o Palácio de Dom Carlos V, no topo da montanha, e é completamente fortificado. Mas eu vi que demorávamos mais ou menos uns 45 minutos a pé a chegar lá, ou pela direita ou pela esquerda. Nós optámos ir pela esquerda. Foi giro,
agradável, até que chegámos a um momento em que pensámos, das duas uma, ou nós vamos tentar cortar caminho aqui a algures, e o fizemos, né? Sim. A subir assim, certo? E o que é que aconteceu? Estava fechado. Estava fechado. Obras. Eu a dizer, Ainda Cátia, mas subimos, diz ali, está descemos encerrado. E ela, não está, vamos embora. Temos que voltar para trás. Lá fomos. Depois desistimos e decidimos. Tínhamos visto uma série de autocarros a passarem. Então fomos para uma paragem de autocarro e pegámos o autocarro. Um autocarro que era uma Ford Transit daquelas compridas. É, e são altas. os autocarros lá têm que ser pequeninos. Isto porquê? Porque a cidade é toda muito estreita. Então a ver o bairro alto é igual. 1,60€ e entramos nesse autocarro e andámos a Fizemos passar um razias tour de milímetros. por Granada inteira. Nós passámos razias a cabeças de pessoas, E uma razias coisa, a sei como é que o paredes. homem conseguia passar Epá, ali. o homem já conhecia a movimentação da carrinha para carrinha. Eu acho que ele sabia qual é que era Meu. a velocidade do vento em cada esquina. Porque O gajo andava com aquilo como eu nunca tinha visto. Pronto, demos a volta a Granada e nós estávamos, sei lá, tipo a 500 metros do castelo. Nós fomos dar a volta à Granada inteira para chegarmos lá acima. Portanto, fomos para o lado oposto, onde nós tínhamos decidido. Sim, mas olha, foi muito giro. Foi espetacular. Fizemos um tour a Granada por 1,60€ cada um. Foi porreiro. Pronto, e foi E giro. chegámos lá acima. Chegámos à Alhambra, assim, lá Yeah. conseguimos chegar. Aquilo é muito giro. É muito grande, temos jardins maravilhosos, só que eram quase 6 da tarde. Eram para aí umas 5 e um quarto 5 quando e nós lá 20, chegámos. Pá. Mas Mesmo não sendo por isso, já não tínhamos tempo útil para visitar ainda que coisa, não havia bilhetes. Yeah. Só naquela altura que nós percebemos que a Alhambra está a esgotar. Primeiro por ser a Semana Santa, mas para além disso, ficámos a perceber para visitar a Alhambra, como Granada é uma cidade muito turística, e imensos tours, imensos japoneses, asiáticos, coreanos, tudo por ali, tudo organizado em grupos de visitas, com guias e não sei o quê. Para se conseguir visitar a Alhambra, tem que se comprar os bilhetes pelo menos um mês antes. Foi isso que nos Yeah, foi informado pelo no menos um Ticket mês antes. Office. E então, pronto, desistimos. Demos lá umas voltas a pé, visitámos o que conseguíamos por fora, muito giro. sim, aquilo dá para ver um monte Mesmo de por fora é coisas. muito bonito. E há Tem- vídeos sobre isso, depois vocês veem lá na nossa página, nas nossas redes sociais. Pronto. E depois regressamos a pé. Depois fomos a pé para o hotel, porque depois era a descer. E pá, e vale a pena fazer aquilo. Lá está, como o Vitor estava a dizer, eram pá, 800 metros, portanto. Yeah, fizemos a pé, fomos lá pelas Fomos meia ruelas, hora. por ali E foi abaixo. giro, foi muito engraçado. Foi muito giro. Depois fomos descansar, fomos tomar um banho de imersão, porque estávamos a precisar, tínhamos aquela banheira fantástica, estava toda moída dos 500 km no primeiro dia, mais dos 200 deste. Nunca tinha feito assim de estaleca, tinha as costas ali um bocado moídas e soube muito bem fazer aquele jacuzzi, né? Sim, era uma banheira de hidromassagem para duas pessoas. Mas era grande, era assim de canto, era fixe. Yeah. Tivemos ali um bocado a relaxar e depois fomos jantar, saímos para jantar. E foi outra aventura, porque Granada é uma cidade espetacular. Andámos à procura lá de uma taberna, né? Digamos assim. Nós queríamos Tínhamos encontrar um sítio para fixe. picar, não é? Não Yeah. era bem jantar tipo mesa posta, era mais como petiscar. Tapas. Como nós chamamos Tapas. aqui em Portugal, petiscar um bocado. Lá eles chamam de picar ou comer lá as tapas. Então andámos a ver vários sítios, andámos ali um bocado a pé e fomos parar num sítio giríssimo. Fomos parar num sítio que se chama, acho que era Taberna La Mancha. Faz parte de uma rede de tabernas que são as Tabernas de La Mancha. Yeah. Mas é um Espetacular. sítio Icónico mesmo. icónico. As pessoas, os empregados do balcão, para já não havia mesas. Havia mesas do É em lado de pé, fora, de aquilo é pé. uma taberna em pé. Os empregados do balcão, vestidos de camisa branca e laçarote e colete preto e cabelo para trás com gel, aquelas coisas. Super tradicional. Super típico. Mas chegámos à conclusão que eles tinham o melhor presunto do mundo. 3 anos seguidos que foram galardoados Ganharam o prémio, com esse prémio. E portanto nós tínhamos que experimentar isso. Também experimentámos pela primeira vez a cerveja Alhambra Sim, especial. nós chegámos lá e pedimos duas cervejas. Yeah. E eu não sou fã de cerveja. Atenção, quem me conhece sabe isso. A única Sim. coisa que bebo aqui em Portugal são minis Superboc. Não consigo beber outra coisa porque acho a nossa cerveja super forte. Pronto, mas perdemos a cerveja e o homem começou-nos a dar Mas a tapas. cerveja era muito boa. Porque depois percebi que aquilo é uma cerveja leve, super fresca, de fermentação lenta. Aquilo bebe-se. Parece Coca-Cola. Assim que veio a cerveja, passado 5 minutos, nós ainda estávamos a tentar decidir o que é que íamos picar e o homem toma lá umas patatas bravas. E vinham bravas. Vinham Mas eram bravas. muito boas, estavam Eram muito bem muito boas. temperadas. Eram bravas porque eram picantes e, portanto, o truque deles, e que é fixe, não é o truque, é a tradição deles, é dar tapas, não é? Enquanto
pedes uma bebida, vem uma tapa, pedes uma bebida, vem uma tapa, pronto. E vais Isso pedindo sempre mais bebidas porque ficas com sede, não é? E, portanto, nós Não, para mas nós... a cerveja também bebe-se muito bem, é ótima, é maravilhosa. Portanto, nós depois experimentámos uns croquetes, não foi? Sim. Uh, E comemos presunto. E comemos o O presunto. presunto era muito bom. Comemos o presunto e depois o senhor foi-nos trazendo mais umas carnilhas e umas coisas é. assim e nós fomos petiscando e olha, pumba, ficámos cheios. Depois demos uma volta pela E já cidade. nem jantámos. Já não- Aquele foi o É, nosso aquilo jantar. foi o nosso jantar. Foi aquelas tapas. Depois andámos ali a descobrir a cidade à noite, cheia de ruas e ruelas, um ambiente muito marroquino, não é? Muito arabesco, a cidade é linda, tudo muito arranjadinho, muito limpo. Super vibrante, cheio de alunos de Erasmus e coisas assim, Muita montes de gente. línguas diferentes. Muito Mas engraçado. muito arabesco, como a Cátia estava a dizer. Muitas coisas com os padrões dos azulejos árabes e, não é? Ali aquela E as cena portas, os pórticos, cada viela, cada rua que nós virávamos havia um pórtico assim arredondado ou era uma coisa montes de assim, coisas as portas geométricas. lindas em madeira, super Os grandes, candeeiros também. muito giro Tudo e muito tudo giro. super limpo, super bem cuidado, todos os monumentos, igrejas e igrejinhas e coisinhas, tudo muito lavadinho, Sim. não é? E os gajos realmente tomam muito bem conta da casa deles, Os espanhóis têm essa coisa. Não sei porque sempre ouvi dizer o oposto, mas não é verdade. não é verdade? Pronto, nós fomos para o quarto dormir. No dia seguinte levantámos-nos, guardámos as coisas todas, não é? Fizemos o tal procedimento na noite anterior para ter tudo carregadinho. Agarrámos nas nossas tralhas, bota tudo dentro das motas. Fomos tomar um pequeno almoço ali num café Ali em central, frente, uma ali, esplanada, uma sim. esplanada ali. Comemos lá uma daquelas tostas que tem uma espécie de uma tomatada com Vale a pena queijo. falar nisso. Eles têm lá umas baguetes tipo francês. Na Uma verdade, meia nós só, baguete. nós só comemos meia, porque eles cortam aquilo a meia. Aquilo é uma dose, pelo menos a mim, uma dose para dois. E eles põem uma tomatada e queijo. Ai, como é que se diz? Faz tostas. Fundido. Não, aquele queijo de tosta, queijo fatiado por Queijo cima. fatiado. Pronto. E aquilo vai a tostar. Vai a Pois. uma torradeira, vai a derreter. Bem, fica uma coisa descomunal. Pronto. Comi super bem. Voltámos para a mota e pusemos-nos a caminho de Serra Nevada. Ei, essa viagem foi muito bonita. Tivemos que tentar perceber como é que íamos sair. Outra vez um filme Passeio de Granada, trânsito e caminhões e scooters e Pois sinais tínhamos e um gajo a fazer umas semáforos mudanças no tribunal, depois não conseguimos Jesus, sair. carrinhas de mudanças, aquilo era tudo nos nervos. Mas pronto, lá saímos do tribunal, não é? Lá do sítio, finalmente, alguns 30 minutos depois. Foi com um grande filme, mas saímos e fomos, Muito trânsito. e fomos a caminho Da Serra. da Serra Nevada, lá em cima da estância de ski, que era aí que nós queríamos ir. Portanto, apanhámos ali aquela circular externa e depois encontramos lá a estrada que dizia Serra Nevada e lá fomos nós. Pumba, estrada de montanha a subir, Deslumbrante. curvas fantásticas, estrada larga, fácil de fazer. Passámos em pontes, passámos em montanhas. Epá, sítios lindos, 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 Yeah. lindos. É claro que para uma pessoa que está pela primeira vez. É para os dois lados, atenção. Eu também me senti nervoso em algumas das curvas e algumas coisas, mas para ela, não é? Que é a primeira vez que fazia uma viagem assim deste género. Agora toma lá com uma montanha que é a Serra Nevada, os topos ainda têm neve, aquilo tudo é uma emoção gigante. Nós Sim, quase foi que chegámos ao bocadinho topo. overwhelming, sim. Falta-nos dizer o seguinte: nós não abastecemos a moto no dia anterior e, portanto, isso ficou pendente. Pois foi. E nós, e como havia algum stress, nós fomos deixando a parte do abastecimento mais ali para o pé da circular, porque supostamente haveria de aparecer uma bomba de gasolina qualquer fácil de entrar, não é? Nunca aconteceu. Quando aconteceu, faltavam 7 km para chegarmos chegar ao topo. da Serra Nevada. E portanto nós E eu já saímos. vinha ali com a minha reserva já a recusar alguns quilómetros, portanto já vinha com esse stress do vou ter que andar em mudanças mais altas e não puxar muito pela moto o máximo possível, porque eu não sei quando é que tenho uma bomba. Portanto, E mais, por outro lado, a minha inexperiência não me permite fazer isto, porque eu quero é andar sempre com a moto acelerada, porque isto é sempre a subir, não é? Eu preciso ter força para subir, não é? E cometer os meus erros de embreagem. Então aquilo já estava ali, os últimos 25 minutos já foram muito angustiantes a pensar, isto pode não correr bem, não, mas vai correr, há de haver uma bomba, há de haver uma bomba. Então eu estava sempre assim neste pensamento do rácio do meter a terceira ou manter a segunda ou a primeira em benefício do
ok, a reserva ainda vai cair mais ou vou cair eu, não é? Então tínhamos pouca gasolina. Pronto, lá que encontramos uma Repsol, quase a chegar ao topo. E pronto, parámos, abastecemos e não sei o quê. Pronto. Depois havia um filme que era como é que vamos regressar à estrada, não é? Porque aquilo ficava numa curva, numa subida. Uma curva em cotovelo a subir para a esquerda, que não se via nada dos dois lados. Não era assim tão dramático, mas ok, tudo bem. Era uma curva a subir e a Cátia ficou nervosa com isso. Já tinha deixado de ir a moto no dia anterior e estava nervosa. Pronto. E já estava cansada. E ela decidiu que não ia levar a moto para o topo. Portanto, montámos-nos em cima dali do autocarro, não é? Fomos na dele, sim. Montámos-nos no autocarro e lá fomos até ao topo. Não, mas é assim, a questão também não foi só essa. Eu comecei a pensar isso, eu falei isto contigo depois de abastecermos as motas, que foi, eu vou chegar à Serra Nevada, é Semana Santa, está lá toda a gente a esquiar, inclusivamente portugueses, vai tudo para lá. Vão estar autocarros de turismo, vai estar um trânsito do caraças, vai estar neve, gelo. Eu mal chego com os pés ao chão nesta moto, portanto há ali uma grande probabilidade de isto poder não correr bem. E eu não quis correr esse risco. Pronto. Ok? Nem era pela estrada em si, porque eu percebi que estava a fazer a estrada e que ia continuar a fazer. E agora já com a gasolina cheia, porreiro, melhor ainda, acabou-se o drama do rácio, não é? Eu disse, não pá, não vou, olha, deixa assim, deixamos aqui e eu vou contigo. E fui com ele à pendura. Arrependi-me logo, porque afinal a estrada era fácil e não houve grandes dramas lá em cima e a neve que lá estava toda bem limpa e não estava na estrada. Mas pronto, fica para a próxima. Fica para a próxima. Em todo o caso também foi a decisão, mais vale tomar uma decisão que não tomar decisão nenhuma, mas já dizia o meu paizinho, vamos continuar, ou seja, chegámos lá, tivemos lá um bocado, metemos lá uns autocolantes na rota da moto e eu nunca tinha ido lá, pá, eu gostei de ver aquilo é muito giro, até fiquei com vontade de esquiar, que eu não sou uma pessoa de esportes de inverno, eu não gosto de frio. Sim, a Cátia queria esquiar, não é? Eu no meio disto era mesmo porreiro, queria parar para esquiar, para ver se partia uma perna ou um pé. Partir o cóccix no início da viagem. Mas o sol estava tão bonito e estava tão lindo a refletir ali na neve que eu via aquelas pessoas todas ali a descer a montanha e eu também quero ir. Mas pronto, um dia iremos experimentar. Pronto. Portanto, nós depois fomos a Sierra Nevada, lá, a cidade lá onde estão as estâncias de skis, lá com os teleféricos a passar por cima, não sei o quê, fizemos a descida porque pensávamos que dava para passar, mas aquilo havia lá uma parte estava em obras, portanto tudo o que descemos tivemos que voltar a subir. Voltámos a subir e voltámos ao ponto onde são aquelas fotografias que se vêem lá no Instagram também. Voltámos aí a esse ponto e depois descemos e fomos buscar a moto da Cátia e voltámos a descer a estrada da Sierra Nevada. Sim, fizemos a até outra vez ao mesmo sítio, basicamente, mais ou menos, mas mais ou menos ao mesmo sítio, lá a circular de Granada, porque aquilo, na realidade, aquilo são 45 minutos. Sim, entre 45 minutos a uma hora para chegar lá ao topo. Pronto, fizemos isso e depois, como já eram outra vez, sei lá, 1 ou 2 da tarde, nós íamos para Cadear, nesse dia, estamos no 3º dia, nós íamos para Cadear. E ainda era alguns quilómetros, eram para aí uns 180, 200 quilómetros, mas em serra. Pronto, como eu já estava a ver que a situação estava um bocado voltada para o nervosismo, decidimos ir pela autoestrada. E também porque nós queríamos chegar a Cadear com algum tempo para depois irmos explorar. O objetivo era nós irmos para o sul da Sierra Nevada para depois explorarmos lá uma estrada que atravessava a Sierra Nevada para Guadix. Ok? A328, se não estou em erro. O que é que aconteceu? Fomos pela autoestrada, pensei eu que ia ser uma seca, porque a autoestrada, né? Mas na realidade a autoestrada era lindíssima. Ainda bem que fomos para é a A44. Exato. A A44 que vai passar ali no sul da montanha da Sierra Nevada, já agora é isto. Que vai passar no sul da montanha da Sierra Nevada e que nos vai levar a Cadear. E Cadear fica ali no pé da montanha. Mas nós tivemos que, porque a autoestrada não nos leva a Cadear, como é óbvio, portanto nós saímos numa determinada altura e começámos a fazer uma estrada de montanha outra vez espetacular. E essa sim é a A348. E a Cátia outra vez ficou inicialmente um bocado nervosa, porque agora isto vai ser curvas e ela já estava a ficar cansada, não sei o quê. Mas aí, como já não era passar umas curvas a sério. Sim, mas essa estrada bonitas. Foi espetacular. Pois foi, eu até fiz bem. Fomos sempre ali ao pé de um lago e depois desse lago passámos para um vale no meio de 2 montanhas e acabámos de parar num sítio, que se chama Torviscone. Onde fomos almoçar. E aí almoçámos bastante bem. Comemos, até tivemos de dizer ao rapaz para não trazer a dose completa, porque nós não conseguíamos comer aquilo tudo.
Yeah. Era assim um sítio que era um hostal e tinha um restaurante cá fora com uma esplanada. É o Hostal de Tor Visconde? Mas comemos uma paella. A entrada era paella, mas a entrada era paella, era tipo assim um prato gigante de paella para cada um. E depois ele ainda queria trazer carne com prato principal. E eu, amigo. Não foi assim, desculpa lá. Nós pedimos 2 entradas que foram paelhas e nós pensávamos que eram 2 pratinhos pequeninos. Não, era um prato enorme de paella, era uma coisa E pedimos surreal. carne frita com batatas fritas, basicamente. Não é? Que era carnilhas, não sei o quê. Já não lembro o que era, mas era boa também. Era costoletijo, uma coisa assim. Eram costeletas. Não costeletas, pronto. Eram costeletinhas. Mas, quando o homem traz as 2 paelhas, eu fiquei a olhar para aquilo e eu assim... Para já eu tinha confundido paella com tortilha. Eu não sou homem de marisco. Ele não come marisco e a paella leva lulas, leva camarões, leva aquele Mas vou-vos mexilhão. dizer que eu comi e estava bastante bom. Eu só não comi o marisco em si, mas aquilo estava fixe. Então... Ela comeu. Então... mas as carnes vieram à mesma, mas só para mim. Pronto, e eu dei metade da minha Eu já não paella à consegui comer as carnes porque comi com a minha paella e um bocado da dele e pronto. Mas comemos muito bem, depois encontramos uns amigos. Não são foram nossos os amigos. são um casal que tu conhecias das redes sociais também. Depois foi apareceram uma festa. um casal de... Foi giro. Foi giro. Reconhecemos-nos e tal, foi porreiro. Eles por acaso até nos filmaram a sair, Eles são porreiros eu também. não... Mas, Os ingleses, não é? yeah. Mas pronto, combinámos que eles quando vierem a Portugal... Boas estas framboesas. Yeah. Quando eles vierem a Portugal, onde vir ter connosco. Pronto. E seguimos viagem, já faltava pouquinho para chegarmos a Cadear. Chegámos a Cadear e naquela cidade havia poucas pessoas. Também por Mas sim, estava fechado. Para já era depois da hora de almoço, estava tudo na siesta. Mas a siesta lá em Cadear, pelos vistos, é até às 5 da tarde. Estava tudo fechado. Não se via ninguém na rua. Quando nós pousámos as coisas todas no quarto, que era o El Montoro, o alojamento, também fiz e pelos vistos reconhecido por algumas cenas de touring de motares. Baratíssimo, 48 euros. Por baixo tinha um restaurante que estava fechado, restaurante café, que era o bar, digamos assim, porque naquelas terras aquilo é um tudo, uma coisa assim. Sim, eles vivem daquilo, não é? Chamava-se Passo Doble. Eles têm o hostal, não é? O alojamento, e depois têm um restaurante onde servem pequenos almoços, jantares, bebidas, é tudo. Yeah. E onde tem umas máquinas de jogos, é tudo. Nós aí deixámos as coisas no quarto outra vez, as coisas a carregar, etc. Porquê? Porque nós aí queríamos apanhar a A348 para ir de Cadear para Guadix. E foi o que fomos fazer. Não foi, não. Não? Nós íamos fazer isso. Não só chegámos que a o Vítor... Guadix, pois não. Não, calma. Nós íamos fazer isso. Nós íamos pela A348. Só que o Vítor descobriu uma estrada mais gira. E então nessa estrada mais gira foi a 4130. Foi a 4130. E essa estrada é E a espetacular. 4130, valha-me Nossa Senhora. Façam a 4130 porque aquilo é espetacular. É nós muito fomos, passámos por Laroles, não é? Foi onde parámos para ver uma alhambra. É a A4130. Pronto. E a A337 atravessa a montanha, aqui cheia de curvas, que foi o que nós fizemos, que vai de Baiarcal para Guadix. Pronto, e isso é uma estrada que atravessa a montanha de um lado ao outro. Uma estrada que atravessa a montanha de um lado ao outro, cheia de curvas, parece tipo as curvas do Stelvio. O que é que acontece? Nós demorámos um bocadinho mais de tempo do que era suposto, não é? Porque andámos ali naquela estrada sinuosa. E aquilo não podes andar muito depressa ali. Quando chegámos a essa estrada... E mais, estava a cair o dia, começou a ficar um frio. Foi isso, era isso que eu queria dizer. Quando chegámos finalmente lá à A337, começámos a fazer a A337 e aquilo já eram para aí umas, sei lá, 5h30 da tarde ou assim. E nós começámos a subir por ali acima, e já se viam umas nuvens lá muito ao longe, a passarem por cima da montanha, porque havia outra montanha a sul de Serra Nevada, já se viam umas nuvenzinhas a aproximar. Mas eu vou-vos dizer, aquilo no espaço dos, para aí, 25 minutos que nós demorámos a fazer aquela estrada a subir que ia dar a Guadix, quando voltámos para baixo, estava nevoeiro. Não se via nada. Estava nevoeiro. Estávamos dentro de nevoeiro denso. E muito frio. Muita a temperatura água. desceu. Estavam 7 ou 8 graus. Havia ali sítios que estavam muito 7 ou 8 graus. Foi engraçado, por acaso. Foi assim uma mudança dramática Chegou na abaixo de meteorologia. 10 assim de repente. E começámos a ficar cheios de frio. Já estávamos muito cansados. E resolvemos voltar para trás. Mas foi bonito. E ficámos com medo porque não se via nada. E aí apanhámos novamente a A348 e fomos para Cadear.
Agora vindos mais de este para Cadear, chegámos a Cadear, pousámos o autocarro, fomos ao quarto e tal, um tchinho, umas coisas, e decidimos, vamos lá ver onde é que podemos ir jantar, porque o senhor lá do hostel tinha-nos dito, olha, está aqui 2 restaurantes, um é aqui, o outro é lá. Um era mesmo um restaurante, o restaurante estava aberto, mas não, lá está, não nos apetecia sentar para comer uma dose de comida enorme. Queríamos comer tapas. Sim, era um restaurante. Então não ficámos, andámos um bocadinho mais a pé, até foi na rua do nosso hotel, nosso alojamento, e mais à frente havia ali uma rotunda, que é a zona central, uma praceta, até tem lá uma fonte. É a rotunda del Vinho? Sim, tem lá um monumento com umas vinhas e não sei o quê. E pronto, e ficámos ali num cafezinho, um restaurante, snack bar, comemos ali umas tapitas. Bebemos 2 cervejas, depois fomos descansar. Pronto. Sim, o chefe devia ter alguns 78 anos. Para aí era um senhor já com alguma idade. Portanto, era uma coisa também familiar, porque depois chegou, a senhora me estava a atender, depois chegou o marido e a filha para jantar. Estavam lá também os estrangeiros a comer. Tudo coisas giras, familiares, pequeninas. Depois fomos para o quarto e adormecemos, pronto, basicamente. Eu adormeci, tu não sei, deves ter ficado a fazer coisa até mais tarde. Eu estava bastante cansada, adormeci. No dia seguinte nós íamos e fomos. Saímos de Cadear para ir para Tabernas. Para o deserto. Para o deserto de Tabernas, que tem uma data de coisas engraçadas. Era uma viagem grande. E fizemos uma viagem que eram para aí uns 200 e poucos quilómetros também. Foi também. E estava frio, estava uma manhã fria. E foi o primeiro dia em que tivemos o céu com um overcast, ou seja, um céu nublado, o sol não passava quase nada. Pronto, mas aí o mood desse dia, por causa de não estar sol e tal, o mood estava ligeiramente diferente. Mas saímos e o Vítor, claro, obviamente, saiu logo para o lado errado. Não é? A Cátia a dizer, acho que é ali para a esquerda e tal. Não, é para aqui, bomba. Portanto, saímos para o lado errado. Ali, algures, depois da saída, decidimos voltar para trás. Voltámos para trás, pronto. Aquele stress de voltar para trás e tal. Mas lá voltei. Lá voltaste. Arranjei ali um sítiozinho para fazer um U-turn. À minha maneira, com muita calma, ter paciência. Pronto, fizemos lá o U-turn, voltámos para trás. Claro que 200 metros à frente havia uma rotunda, mas isto acontece nascendo. Isso é típico. Isso faz parte de nós. Não sei se a vocês também vos acontece. E foi giro durante essa viagem, porque nós, outra vez, no meio, naquele vale entre as serras, que de repente se começou a transformar num vale de serra e de vegetação densa de serra, pinheiros e etc. Começou-se a transformar numa coisa que tinha pinheiros e umas areias mais avermelhadas, não era? Assim, umas coisas quebradas, umas coisas assim estranhas. A paisagem foi mudante. E às tantas, e isto também para a autoestrada, um bocado, e às tantas há um sítio, o GPS diz-me assim, vir aqui à esquerda, e eu, ok, fiz finalmente. E, pumba, entramos logo ali num sítio que tinha uma cena sinuosa também, mas ao contrário, em vez de ser em montanha, era numa espécie de um canyon. Não é? Era numa espécie de um canyon, ou seja, aquilo era tudo flat, mas nós entramos para dentro do canyon e andámos ali, uma esquerda, direita, pontes e não sei o que mais. Depois chegámos lá uma civilização qualquer que tinha uma linha de comboio e nós passámos por baixo de uma ponte de comboio que devia ter a altura dos nossos capacetes, que eu acho que fiz assim, para passar por baixo daquilo, porque era assim, 10 para baixo da ponte. E começámos a entrar para um sítio que parecia... E lá fomos. O bairro ali do Joaquim, não é? Exato. De repente a estrada começou a afunilar e eu pensei, bem, isto vai se transformar em terra batida e eventualmente areia, mas não. Logo depois de 2 ou 3 curvas assim muito estranhas, de repente a estrada aumentou drasticamente e entramos e fomos dar a um sítio, tipo uma entrada de uma IP e finalmente começámos a chegar a Tabernas, não é? Sim, já com uma paisagem desértica, muito bonito também para fazer, bem bonito. Eu nunca tinha ido a um deserto. É mesmo giro, parece que estás mesmo no faroeste. Só faltava aqueles catos assim com os braços, não é? Só faltava esses catos. Giro. Havia catos, mas não havia catos desses. Mas era giro que houvesse aqueles catos tradicionais dos braços. Podes crer. Mas foi giro. E então o que é que aconteceu? Conta lá, Cátia. Aconteceu que vamos aproximar a entrada em Cadear e aparentemente havia um rebuliço na entrada de Cadear. E ele diz-me assim, olha, vamos ter que parar porque acho que há ali um acidente. Mas não era um acidente, era só uma operação stop. Estava a Guarda Civil a mandar parar tudo quanto eram carros e motas, não é? E a mandar tirar os capacetes e tudo, porque eles andavam à procura de alguém, de um criminoso qualquer. Mas tens que explicar isso. Ficou logo a seguir a um S. A seguir a um S, numa estrada inclinada, aquelas curvas que estão mal voltadas, que tu fazes a curva, mas aquilo é esquisito.
Eu não acho, eu acho que a curva até estava bem feita. Elas estavam, eram sinuosas, era Muito uma estrada sinuosas, assim. a estrada era assim, era estranha. E eu tive que parar, porque estava tudo parado, né? Ele diz-me assim: atenção, cai um acidente. E eu comecei a reduzir e tal, primeira, vou parar ali, já muito cansada, não sei o que é que me aconteceu. Ele diz-me assim pelo capacete, porque ele viu isto a acontecer No no retrovisor. retrovisor dele. Eu vinha atrás, parei e ele diz-me assim: pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo. O que é que a outra faz? Pé direito, pumba! Manda a moto ao chão, vai a só moto que para o desta lado vez não direito. foi a moto só ao chão, eu fui também, eu caí de costas, depois quando me levantei, caí novamente, outra vez não sei o que é que aconteceu, desequilibrei-me porque tinha batido com a cabeça e o peso do capacete, quando me levantei não me orientei bem, voltei a cair de frente, e nisto, quando me levanto, quando realmente me consigo reerguer, vejo uma polícia da Guarda Civil a correr em direção a mim com uma metralhadora em punho, e eu assim, mas caramba, caí e ainda vou levar um tiro. Portanto, aquilo foi ali um momento que de repente o meu cérebro parou e eu fiquei a ouvi-lo só. Era a polícia a querer falar comigo. Estás bem? Tudo bem? Espanhol? Inglês? Inglês? Are you ok? Eu assim, yes, mais ou menos. Ela depois foi uma porreira, lá levantámos a moto, lá viemos, ela ajudou-nos a levantar a moto e pronto. E aí magoei-me um bocado porque fui com o ombro ao chão, acho eu, porque andei ainda ali 2 ou 3 dias com o ombro todo dorido. Não sei o que aconteceu, não sei se foi do ombro, se foi de meter a mão no chão para me amparar. Eu acho que foi mais isso. Sei que mandei aqui um esticão aqui nesta articulação e andei ali um bocado manhosa. Mas pronto, aí sim, aí o meu ego foi muito abaixo. Yeah. Depois daquilo acontecer, Foi eu a segunda fiquei vez. altamente triste, mais pela moto, mas também porque, caramba, será que as outras pessoas todas também caem assim quando estão a começar a guiar motas? Agora, uns dias depois disto se ter passado e de já ter estado com outras pessoas e ter também visto uma amiga minha, também muito pequenininha, andar numa GS 1200, eu percebi uma coisa, é que eu estou muito mais limitada do que as outras pessoas, porque a minha moto é muito grande e muito pesada. E eu mal chego com os pés ao chão. E então isto dificulta-me muitas paragens e bloqueia-me um bocado aqui a mente, porque eu já sei que vou ter um desafio ali, e então é isso que eu tenho que praticar, e por isso é que eu caio, e as outras pessoas todas também caem. Ainda ontem fomos ao Cabo Especial e houve um rapaz também numa moto grande, caiu ali à frente de toda a gente, coitado, caiu e pronto, lá se ajudou a apanhar a rapaz moto. de 60 anos. Para aí, pronto, mas caiu também numa moto grande, já nem me lembro Era qual era a uma moto. S1000XR. Pronto, ok. E eu comecei a perceber que eu só sou normal, porque escolhi uma moto alta, porque se eu tivesse uma moto pequenininha, nada disto tinha acontecido, né? Porque os meus pés estavam todos no chão, mas não, eu decidi andar numa moto trail, numa moto de estrada, e portanto agora tenho que lidar com isso e tenho que aprender. Tinha acontecido também, Cátia, porque a curva era Era a inclinado. curva estava bem feita, é isso que eu acho que ela não percebeu. Não, a Eu curva não acho, estava. né? A meu ver não estava. Cátia, a curva estava inclinada para a direita e era uma curva para a direita, a subir. Não era assim, a curva era para a esquerda. Cátia, era um S, era uma Ok. curva contra curva, Pronto. ok? E na curva em que tu paraste, Eu que era escolhi o assim, pior sítio para parar. era uma curva para a direita e estava bem inclinada. O que é que aconteceu? Eu vou-te explicar porque eu vi a acontecer. Pois. Tu não viste, porque para ti aquilo é tudo uma emoção, não é? Tu E o meu apagaste cérebro aquilo um bocado parou, do é, cérebro. um bocado. Aquilo que aconteceu foi, tu paraste, eu disse pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo. Tu meteste o pé esquerdo no chão, só que tentaste ir meter o pé direito ao chão e não estava lá chão. E portanto, como não estava lá chão, tu tombaste a moto para o lado direito. E mais, aquele sítio estava tão bem, aquela curva estava tão bem feita que tinha a inclinação. A moto, quando caiu e ficou com as duas rodas no ar. Depois ficou. Ok? E tu caíste porque tu tombaste Aquilo ainda e era depois alto. quando tu te levantaste aquilo era a descer. Tinha E tu uma foste a lumba, descer para a uma ribanceira que depois fazia assim de frente. Ainda mandaste uma cabeçada com o capacete lá na terra. Eu lembro-me que Estás a o ver? meu cérebro fez assim. Mas pronto, isto para vos dizer novamente que eu cheguei à mesma conclusão. Eu não pensei o sítio em que estava a parar a moto, qual era o melhor sítio para enfiar a moto, que não escolhi bem, começou logo aí, e não pensei qual era o pé realmente que eu tinha que pôr. Eu simplesmente parei como se fosse um carro, e isto não se pode fazer numa moto, não façam isto numa moto. É só uma coisa. Pensei, Deixa só antes dizer de uma parar. cena, que é, ela pôs o pé esquerdo no chão como eu lhe tinha dito. Pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo. Ela meteu o pé esquerdo no chão, mas ela não está habituada a parar a moto num sítio que tenha um declive e que a moto tem que ficar inclinada para o lado do declive. A moto não vai Eu quero ficar que à a moto direita. fique direita, Yeah, e esse porquê? foi o meu Porque tu erro, tens yeah. aquela tendência de meter sempre os dois pés no chão Não façam para isso. ficares estabilizada, para te sentir estabilizada. E como eu já te expliquei, tu tens que ter um pé no chão. Ok? E é esse. Está aí o cerne da questão do porquê. Está aí Tu tens tenho de ter treinar, um pé é? no chão. Às vezes a estrada pode ter uma inclinação brutal. Yeah?
E a moto fica quase a tocar com o guiador do lado esquerdo, por exemplo, na estrada, mas está à direito, Yeah. em relação à terra, estás a ver? Só que eu quero sempre pô-la direita assim, né? Yeah, E tu é uma queres metê-la estupidez, direita com os depois dois ela pés. cai, né? Se tu quiseres meter uma moto Não tem direita com os estrada. dois pés, que a estrada tem uma inclinação Claro. de 20 graus, não dá, porque a força da gravidade Isto tudo puxa. porque eu não penso antes de parar. E tenho que começar a pensar. Passando à frente. Ontem a Cila disse-me isso. Depois nós fomos lá para os alojamentos Agave, também barato, fixe, no centro de Tabernas, Epá, na rua super principal. simpáticos, ficava no topo de numa tabacaria, mas muito bem feito. Epá, tinha um terracinho tão simpático, muito giro. Tínhamos um quarto pequenininho também, mas muito com tudo e super bem equipado, ar-condicionado e etc. Tudo porreiro. Um duche forte. E tinha uma pressão boa. Uma versão boa. Mas nós inicialmente parámos as motas na estrada principal e percebi, porque olhei lá para o sinal que dizia aqui é proibido estacionar a partir das 6h30. Isto porque ia passar uma procissão. E nós, Lá está a Semana Santa. deixámos lá a moto, falei lá com o senhor que tinha lá no supermercado, ele disse, não, pode deixar, não há problema, não sei o quê. Eu, ok. Fui lá falar com o senhor da tabacaria para nos dar o quarto, deixámos as coisas lá em cima e depois meti as motas na parte de trás, portanto numa rua paralela, meti as motas lá na parte de trás, deixámos o autocarro. Para depois, deixámos o autocarro para depois irmos ao Mini Hollywood. Pois nós depois fomos para o Mini Hollywood. Que é Não é? onde eles têm os sets das filmagens dos filmes. Dos filmes Western Spaghetti que faziam antigamente, foram muitos feitos ali naquela zona. E há 2 sítios grandes que têm sets de Western. Um é o Forte Bravo e o outro é o Mini Hollywood. Cada um tem as suas coisas. O Forte Bravo é especificamente só para coisas de Hollywood. E o Mini Hollywood, que foi o que nós acabamos por ir, tem não só o set e tudo aquilo que engloba a parte do set do Hollywood, como tem um museu de cinema, não é? Com as máquinas todas, e tem um jardim zoológico de animais que foram como é que se diz? Resgatados de outros jardins zoológicos. Portanto, acabámos por ver muitas coisas. Tem um jardim zoológico que eu pensei que era uma coisa pequenina, mas que é maior do que o nosso. Muito maior. Aquele jardim zoológico tinha lá tem imensos bichos. leopardos da Pérsia, rinocerontes brancos, girafas, cheetahs, leões, suricatas. suricatas, Ei, tão giras as suricatas. lemures. Até um porco-espinho. Todo o tipo de cabras que vocês podem imaginar que têm aqueles cornos fantásticos e gazelas e de coisas. Tudo isso. Portanto, nós andámos o dia todo ali. Vimos o set, depois fomos ver o jardim zoológico, depois do jardim zoológico voltámos para o set outra vez, que é tudo a mesma coisa, não é? E depois, quando finalmente. vimos uma coisa de Cancan. Isso logo ao início, no salão. No saloon, foi giro. Eles têm espetáculos, programados a X horas. E vem lá no panfleto que te dão, não é? Olha, esta hora vai haver Cancan, na outra hora vai haver não sei o quê. E nós queríamos ver o Cancan, fomos logo ver, que era ao meio-dia ou à 1, foi logo quando chegámos. Depois demos a tal volta e fomos ao zoo e depois vimos ainda no meio, às 2, vimos um espetáculo de pássaros, de aves, periquitos e papagaios, não sei o quê, muito giro mesmo de ver. E depois fomos novamente ver o zoo e viemos porque às 4 ou às 5 da tarde era o espetáculo das coboiadas, onde eles vão lá para a praça principal e onde fazem uma cena, como se fosse uma cena de um filme, estivessem a gravar e a agir. Nós estamos todos sentados nos sets? Tipo no post office, não é? Estou sentado à frente dos correios ou do banco ou uma coisa, lá no set, lá nos bancos, só nos faltava estarmos vestidos a rigor, não é? Sim. Porque de repente há cowboys que passam ao nosso lado, cenas a acontecer, cavalos, tiros. Gajos aos tiros, e tudo isto com música de fundo. Tudo isto com música de cowboys. É como se estivessem a gravar um filme mesmo. Eles fazem aquele espetáculo para as pessoas que estão lá a visitar e não sei o que. É giro. Muito giro. Eu gostei muito de ver. Confesso que não ia com grande motivação para ver isto, porque eu não sou fã de filmes de cowboys nem nada destas coisas, mas é uma experiência gira de fazer e superou todas as minhas expectativas e gostei muito. Foi um dia bem passado. Portanto, se forem para essa zona, vão um dia ao Mini Hollywood, ou lá ao outro, ou ao Forte Bravo, porque vale a pena. É uma experiência que faço uma vez e é muito giro. É giro. Vale a pena mesmo. Custa 30€ por pessoa. Não acho que seja. É caro, mas também não é muito caro. Até porque sabes que os 30€ que as pessoas pagam também servem para cuidar dos animais, naquele caso. Pronto, e isso é fixe. E está tudo bem tratado e eles são super conscientes, altamente. E depois regressámos.
fomos para Já estava casa. a ficar Nós pensávamos que às 6h30 da tarde vinha a Santa. nós a pensávamos procissão, que ia era ser a mesmo na rua procissão. da nossa pousada e nós Yeah. tínhamos uma varanda para ver, não é? Nós pensávamos que ia ser a Então lá procissão às fomos, eu 6h30 fui da tomar tarde. banho, ainda fui comprar de shampoo e não sei o quê. Ainda fomos comprar shampoo, 2 cervejas, porque entretanto o senhor disse-nos que ia fechar um bar, nós passámos lá por uma e ela disse, não, vou vai ser encerrar que é bem, não sei o vai que, lá é Santa, procissão. olha agora. Vai haver procissão, quer dizer que não há cerveja. Não há cerveja para aí, que isto não pode ser Levámos assim. as cervejas Lá para o voltámos outra vez lá ao supermercado, onde a Cátia comprou o Pantene para o cabelo. Aí Está com ficaram o todos cabelo muito ofendidos porque nós crespo. queríamos alhambras, lembras-te? Pois foi, nós pedimos, tem alhambras? E Não, alhambra, não, aqui mesma é coisa Estela. é a mesma coisa que pedir uma Superboc no Alentejo. Yeah. Todos irados connosco. Ou uma Sagres do Norte. Bem, Pronto, não interessa, não whatever. interessa. Mas sim, pronto, comprámos umas cervejas, 2 cervejas, não foi nada especial, umas batatinhas fritas e tal, e ficámos ali à espera. Foi bem, Mas então. nada aconteceu, estávamos lá no terracinho e não nada vinha santa acontecia. nenhuma, né? É assim, caramba. E depois, por acaso, os nossos vizinhos do lado, lá no hostel, que também tinham um quarto idêntico ao nosso, só que o terraço era partilhado. O senhor, por acaso também motares, o senhor disse-me, pá, olha, daquilo que eu sei, ele é inglês e vive em Espanha há alguns 10 anos ou assim, daquilo que eu sei, normalmente as procissões são por volta das 9 da noite. Eu, ok, então se é assim o caso, vamos jantar. E foi. E foi. Fomos jantar a um bar bistrô, que eu não me lembro o nome, da Dália? Não. Dália, com a aposta. Dália. Dália. Yeah. Fomos a isso, foi giro. Havia tapas, já era um bocado mais requintado, não é? Não, era um sítio fixe para se estar. Não? Yeah. Mas lá está, outra vez. Nós pedimos uma cerveja e era um menu à la carte, não é? E portanto nós pedimos 2 tapas. O que é que acontece? Cada cerveja tem direito a uma tapa. Não pagámos. Foi fixe. E portanto na conta depois aparece lá que as tapas vinham a 0. Depois nós comemos outras coisas também e tal, mas foi bom, gostei. E tínhamos sobremesas fixes. Umas sobremesas bacanas. Experimentámos uma sobremesa da Páscoa. Foi bastante agradável. Tipo uma. Como é que se chama aquela coisa que a gente faz no Natal? Tipo um 1000 folhas. Não. Estás a falar de uma rabanada. Tipo uma rabanada gigante, super gordinha. Pronto, lá experimentámos isso. Já agora só uma interrupção. No primeiro dia em Zahara da La Sierra. Esse é que estava Nós aí comemos uma coisa idêntica, mas que era de... E aquela cena que era uma sopa fria que nós comemos lá, que era assim. Pois era. Era tipo um gaspacho, Era tipo mas elevado a outro nível. Era tipo um gaspacho, mas tipo puré. Era tipo um puré de gaspacho com presunto e queijo. Nós temos lá nas redes sociais o nome dessas coisas, que há coisas que vale a pena experimentar. Ou seja, a viagem, fartámos de comer bem claro, e de ver estradas giríssimas e paisagens muito loucas e foi muito fixe. Calma, ainda não acabou. Não, ainda não acabou. Fomos lá jantar, depois regressámos do jantar. E nessa noite, no jantar, nós decidimos para onde é que íamos no dia seguinte. Fuente ou Berruana. Sim, escolhemos assim um sítio mais ou menos a meio dos quilómetros, né? Ficava ali entre Sevilha... Não, ao pé de Córdoba. Ficou entre Córdoba e Badajoz. E a fronteira, exatamente. Entre Córdoba e Badajoz. Portanto, viemos um bocadinho mais para cima. Fizemos mais quilómetros nesse dia do que depois tivemos que fazer no dia do regresso a casa. Nós fizemos alguns 400 quilómetros. 400 e poucos. Depois para cá fizemos para aí 380. Sim. Mas ficou dividido assim. Mas fomos parar a um sítio que era um parque campismo. Nós saímos de tabernas e a paisagem foi-se transformando outra vez de deserto para montanha. Fomos sempre a andar ali na parte norte de Sierra Nevada, com o pico da serra todo cheio de neve, e fomos sempre a ver a serra, sempre, por ali, por montanhas e ao pé de rios e lagos e cenas lindíssimas. Passámos por Guadix, espetacular, quero ir lá. É uma cidade que fica também tipo meio enterrada, não é? Que tipo Guadix parecia... Imaginem, tipo, tem o Grand Canyon e tem uma cidade lá dentro. É mais ou menos uma coisa assim desse género. Mas pronto, passámos por Guadix e conseguimos ver assim, visto assim só muito rapidamente e tal. E depois aquilo foi-se transformando entre montanhas e deserto. E deserto assim meio com montanha e tal. E depois há ali uma altura em que nós começamos a descer de uma montanha, parámos de lá numa bomba de gasolina e tal. Mas começamos a descer ali por uma montanha e a paisagem ficou tipo o Alentejo. E nós passámos, eu não quero exagerar, mas eu acho que nós passámos
alguns 50 quilómetros, para aí alguns 50 quilómetros de olivais. De olival. Só olivais. Oliveiras em todo o cheiro a lado. Man. azeitona e a Man, azeite. havia depois, azeite e coisas por todo o lado. A Pá. temperatura mudou logo, começou a ficar mais quente. Os cheiros. Depois dos olivais Muito giro. acabarem, começaram a ser as planícies como existem no Alto Alentejo, aquelas planícies verdes cheias de erva, né? Culturas. Culturas, pronto, exatamente. Tudo o que seja de agricultura, exatamente. E fomos parar a um sítio que se chama Fuente ao Berruana, a um parque de campismo, como a Cátia estava a dizer. Pá, não E- dávamos nada por aquilo, atenção. Não. Íamos assim um bocado, ok, parque mesmo, vamos descansar e no dia a seguir vamos para casa. Também Pá. foi barato, foram uns 52 euros. Mas olha que saiu-nos ali uma surpresa agradável, hein? Foi melhor do que a encomenda. Parque de campismo Fuente ao Berruana. Ficámos numa espécie de um chalé, não é um chalé porque é uma casa, mas eles têm várias casinhas. Ficámos numa dessas casinhas, que é tipo um T0, Não, não é? tem um quarto, uma sala e uma casa de banho. Sim, mas é um open space, não é? Sim. Pronto. Uma cozinha. Sim, exatamente. Aquilo está tudo equipado, não é? Porque é uma espécie de um sítio que as pessoas vão para passar férias, Passar férias, parece-me. é. Embora aquilo não tenha muita coisa lá a acontecer. Tem Aquilo uma é um- piscina grande. Para os Não, eu estou a miúdos, dizer Fuente ao Berruana. é a cidade não, mas o parque de campismo é uma infraestrutura grande. E mesmo ali à roda, tanto que é uma estrutura grande que eu acho que a maior parte das pessoas jovens, digamos assim, estavam lá. Vão para o parque de Não é? campismo. Os é. miúdos estavam lá todos a brincar e por aí. Pronto. Mas o que é que foi interessante foi que quando chegámos, depois no Booking, eu era suposto ter recebido uns códigos e tal, não recebi. E houve uma senhora que estava lá no restaurante, que por acaso tinha um grande aspecto, não é? Houve uma senhora que veio tentar ajudar-nos e ela falava bem inglês. Nós falámos um bocado de inglês com ela, tá, depois percebemos que ela era a chefe do restaurante. Eu só percebi isso depois. Porque eu depois perguntei-lhe a ela, mas este aqui é o restaurante principal? E ela disse, sim, é. E eu disse, pá, isto é enorme, é muito bonito, nós vimos cá à noite. E só depois nós fazemos o check-in e íamos para casa e não sei o quê, é que ele me deu o clique da conversa que ela tinha tido connosco. Foi, pois, porque eu vivi em Inglaterra há 12 anos e agora estou aqui. E é que me deu o clique que ela tinha uma jaleca. Yeah. E eu pensei, aquela rapariga tão querida e tão simpática que nos veio ajudar com o check-in no quarto era a chefe do restaurante. E de facto era. E fomos lá jantar. E foi assim uma surpresa. O que é que nós comemos? Não lembro. Epá, nós comemos uma salada de queijo com tomate e manjericão e rúcula. Não, rúcula não, era outra erva qualquer. Era manjericão, era borrata Burrata, e vários tipos tomate. de O tomates. tomate eram 3 qualidades de tomate. Altamente Estava altamente bem temperado. Tomate muito bom. A burrata muito, muito bem envolvida ali no meio daquilo tudo. E depois eu tinha pedido um tártaro de salmão. Mas eram coisas grandes, não é? Um Um tártaro tartar de de salmão salmão era um não assim prato uma grande. coisa Foi grande. tudo para dividir. Tanto a salada quanto o tártaro, quanto depois. O terceiro prato foi um hambúrguer com queijo de trufa, pão de trufa, a parte de cima era preta e a parte de baixo era vermelha, que eu não sei, devia ser beterraba, e batatas fritas. Chamava-se um Truffle Smash Burger. Bem, mas tinha um sabor, tudo aquilo, para já o aspecto daquilo, vocês vão ver as fotografias, porque é uma cozinha de chefe, aquilo vê-se mesmo que houve alguém que pensou naquela receita e no prato em si. O prato, a escolha do prato onde é empratada a comida, não foi ao acaso. Não, aquilo Cada era um tudo deles feito por um estava chefe pensado por mesmo. uma chefe, que era aquela rapariga que nos que era bué da simples, era uma jovem até, ela era muito jovem. Sim. E que nos veio ajudar depois a fazer até o check-in. Olha, gostámos imenso, pedimos um vinho muito bom. Comemos super bem, pagámos um bocadinho mais porque era de facto um restaurante, mas depois começaram a chegar muitas pessoas, porque nós portugueses jantamos cedo, mas os espanhóis não, às 10 da noite é que vão para o restaurante, né? Nós já estávamos a acabar, estava a chegar montes de famílias. Cheio, era o que o Vítor estava a dizer, parece que as pessoas que vêm dali daquela localidade vêm todas para ali para o Parque de Campismo conviver, porque é realmente uma infraestrutura muito boa. E o restaurante, pá, top. Aconselho, se algum dia pararem naquelas bandas, vão lá jantar, porque vale a pena. Acho que se chama Auna. Está lá no Instagram, no nosso Instagram do Na Rota da Moto, estão lá as fotografias das comidas também. Yeah. E depois, pronto, fomos para o quarto, estivemos ali a ver um bocado de YouTube, aquilo, não sei porquê, mas a televisão não estava com canais sintonizados, portanto também não houve grande Não stress. estávamos com vontade de televisão. Pronto, vimos lá o YouTube e as Eu ainda coisas a adormeci ver. no sofá, que era assim uma cena da grande, Yeah, de era chaise um longue sofá e que não dava sei para quê. abrir e tal. E depois no dia seguinte colocámos as tralhas na moto e pusemos-nos a caminho, nem tomámos o pequeno almoço. Pá, mas estava tanto vento, foi tão desagradável aquela viagem. Foi vento até casa. Eu Foi pensei, sempre nós bem. quando entramos, passámos a fronteira, vai melhorar o vento. Quando entramos no Alentejo vai melhorar o vento. Caneca é que melhorou
vento de lata, sempre motovento, eu já estava cansada. Pois, porque nós depois a metade dessa viagem foi em estrada nacional e Foi sempre. Não fizemos autoestradas. não havia autoestrada da Badajoz, apanhamos um bocadinho, não? Se calhar não. Não, nós fomos pela... Eu queria ir pela autoestrada, mas depois houve ali aquele momento em que eu vinha ali meia coisa. Já não sei o que aconteceu. Relembro-me lá, já não me lembro bem. Eu sei que nós saímos e estava muito vento. E depois houve ali um desentendimento qualquer entre nós. Não foi um desentendimento, nós parámos numa Eu bomba de fiquei moada, combustível. uma coisa assim Nós qualquer. queríamos tomar um café. Parámos numa bomba de combustível e só havia café frio. Olha, nós saímos em junho, foi a primeira vez. Sim. Logo. Pronto, a Cátia ficou logo mal exposta com Fiquei isso. logo em acidez. não- Porquê? Não foi eu não ter comido, foi eu não ter bebido o meu cafezinho de manhã. Sim, nós queríamos beber um café. Chegámos à bomba de gasolina e não havia café. A saída para a bomba de gasolina até foi normal, mas depois da bomba de gasolina para vir para a autoestrada outra vez, ou para a estrada, ou onde é que estávamos, aquilo tinha ali uma curva e ela se estressou outra vez. Também era Não cega à conseguia, direita. pronto, não conseguia Oh, sair eu dali. vou-vos explicar. Estava um frio do camandro, uma ventania que não se podia. Eu não tinha comida. A única coisa que eu queria era parar naquela bomba e beber um café. E eu chego lá dentro ao senhor da bomba e peço um café e ele diz-me assim, só tem café frio. E eu assim, depois fiquei logo com os azeites. Eu disse, mas isto é atrasado para Era uma senhora. cabe, era um rapaz. Quem é que cabe na cabeça de alguém com este frio, que estão Era para uma aí se- 11 Era graus? uma senhora, Cátia. Não sei, era uma pessoa. Diz-me que eu vou beber um café frio depois de eu ter feito 100 e tal quilómetros e ainda não ter comido nada. Esta gente não bate bem da cabeça. Eu fiquei logo enervadíssima. Saímos da bomba e aquilo tem, para entrar, novamente, não sei se a estrada principal tem um cruzamento com stop e nós tínhamos que voltar à esquerda e do lado direito é uma descida em curva e não se vê absolutamente nada. Portanto, os carros estavam a aparecer, quando eu ia arrancar aparecia o carro em cima de mim e eu comecei a ficar com medo e pronto, depois tive ali um momento de stress e depois ele foi-se embora e desligou o capacete e eu desliguei também e depois até Badajoz viemos em silêncio, silêncio assim que eu não sabia. Eu não vi em silêncio, eu ouvi música. Sim, mas desligaste as comunicações comigo. Pronto, e eu pensei, bem, ele ainda me disse ali umas coisas pouco agradáveis e eu pensei, bem, se calhar agora é para ir para sozinha para casa, porque acho que ele já não está mais para maturar. Eu disse à E Cátia viemos assim, ali um momento- naquele cruzamento em que ela estava era uma coisa super simples, meu, a sério. Epá, eu bloqueei ali, Ela estava para ela cansada e faz um precisava de filme beber um café. do demónio, aquilo era uma coisa tão simples, tão simples, tão simples que a minha paciência E depois fui. foi ao limite. Foste porque eu fui lá mexer-te a moto. Não, mas arranquei. O meu problema era estava com Ok, medo de mas a arrancar minha ali no paciência aí conceito. chegou ao limite e disse assim: olha, faz assim, meu, se tu ultrapassas os medos, ou então agarra na tua carta, vais ali à DGV em Portugal, entregas a carta e dizes: eu não tenho capacidades para fazer Porque tu isto. não sabes andar de moto, dizia ele. E eu, Que era para ver se ela. isto não se diz. Às vezes uma pessoa tem que motivar na negativa, Não sei digamos se assim. funciona muito bem, Pronto, porque havia eu ali costumo meia- fazer isso e às vezes funciona. Pronto. Eu precisava de tempo também, estava Não interessa, cansada. vamos lá passar à frente. Lá conseguiu, fomos e eu disse-lhe assim: olha, eu não coisa, pumba. E então eu fiquei a ouvir música e ela foi. E mais, eu obriguei-a finalmente, porque durante esta viagem inteira a Cátia nunca foi à frente, porque ela devia ir sempre à frente, ok? Eu ando sempre atrás. Isto devia ser exatamente ao contrário. Ela é que devia ir à frente e eu atrás. Porque quando ela vai à frente, o andamento até é mais rápido, mas pronto. Ela não queria e eu obriguei-a, portanto encostei a moto, ela começou a andar devagarinho e eu parei a moto e ela passou. E eu segui fui atrás dela para ver qual é que era a decisão que a dona Cátia ia tomar, onde é que nós íamos tomar café. Eu decidi que ia para Badajoz. Não, Só que nós não fomos, te consegui comunicar nós porque não fomos tínhamos passando, comunicações, meu nós amigo. fomos passando várias bombas de gasolina, várias. E eu, será que é aqui que vamos beber café? Não, Parece porque que eu não. estava a fazer, ele Será estava a que é fazer ali aquela que- gestão de ainda tenho muita gasolina e o que é que eu queria? Eu queria pôr, abastecer o mais perto possível de chegar à fronteira. Para quê? Para não ter que passar a fronteira e ter que vir abastecer a Portugal, que é Sim, mas muito mais caro. Mas é que não podíamos ter parado para tomar um café? Mas eu não quis parar, Pronto, porque ok. eu decidi, eu vou para Badajoz, não é? Eu não quis parar. Eu não quis. E ele não percebeu, ele achou que eu não queria parar porque estava com medo de parar, não foi. Porque eu tinha decidido que ia para Badajoz e foi. Parámos em Badajoz. Curiosamente. Não, parámos em Badajoz porque eu te ultrapassei, eu Ele depois ultrapassei, foi-te ir atrás de mim, não é? passou. Eu cheguei a uma altura e fui com pena dela, assim, caramba, ok, pronto, Coitadinho. eu vou tomar a decisão, outra vez. Ultrapassei, não é? Onde é que eu tomei a decisão? Na pior de todas, porquê? Porque a bomba de gasolina, na entrada de Badajoz, a estrada estava em obras e eles tinham aberto uns roços e, Eu tive que portanto, fazer todo o terreno para entrar na bomba. Estava a ver? Eu pensei, este gajo fez isto de propósito, ele vai estar a lixar, só pode. eu assim, não acredito, bem, mas Mas agora olha, já entrei. está. Entrei e saí. Tive que fazer todo o terreno para parar. Foi a pior bomba de gasolina. Foi a pior que Mas lá, tinha sido. bebemos café ou não?
Não, também não havia café. Havia, mas só com moedas de €1, uma coisa assim. Tinha muito. Olha, foi Nem um dia que nós comemos. tentámos beber Olha, café. Cátia, nós nem comemos. Não comemos, nós vamos comer a Depois ela Portugal. ainda me disse assim, nós depois já estávamos a falar bem, e ela me disse assim, porquê é que nós não paramos em Badajoz, não sei o quê? E eu, ok, fixe, lá fui eu à frente outra vez, não é? Mas aí a paragem já era estratégica para abastecer o mais próximo possível de entrar em isso aí, Portugal. eu sei. E Não foi estou a porque dizer é o mais contrário. barato. Não é? Pronto, mas nós parámos naquela vez. Mas depois ela disse-me, porquê é que nós não paramos em Badajoz? Até passámos por um sítio onde nós já tínhamos parado. Quando a Cátia tinha a CB 7,5, a Warner, até passámos por um sítio, só que infelizmente eu já tinha passado. Yeah? E depois eu olhei para aquilo e pensei, ui, com o stress que ela tem, isto aqui é uma coisa que é ligeiramente a subir para a direita, depois não sei o quê, depois é para a esquerda, e ela vai olhar para aquilo e vai ser um filme. Vamos fazer assim. Nós paramos de uma bomba de gasolina numa autoestrada. Nós agora vamos daqui da autoestrada para casa. Mas pronto, depois a coisa modificou-se. Depois entramos em Portugal, não é? Saímos lá ao pé de... Como é que chama aquilo? Eu disse, de vamos Elvas. evitar as autoestradas hoje para a N4, fizemos a N4 toda e depois ele disse-me assim, não queres comer? E eu disse, olha, eu tenho aqui uma ideia, que era, vamos parar em Vendas Novas e comemos umas bifanas. Yeah. Esqueci-me que era domingo, estavam 25 graus em Vendas Novas e mais, era o fim de semana da corrida no Algarve, portanto vinham motares do Algarve. Vendas Novas tinha... Todas as pessoas que andam de moto em Portugal estavam em Vendas Novas a comer bifanas àquela hora. E mais, quem é que ia à frente? O Vítor. Não é? Quem é que tomou a decisão de em qual sítio é que nós íamos parar? O Vítor. Porquê? Porque eu decidi parar numa que eu conheço que tem um parque de estacionamento que é um platô de cimento, que é a coisa mais fácil do mundo de entrar. O que é que acontece? É quando não está lá ninguém. As pessoas todas que vêm Estava ver lá toda a Moto gente. 3, ou lá o que é que eles foram ver, não é? Estava lá toda a gente. E eu vi um carro a sair. Estava o Miguel Oliveira a correr no autódromo. Estava lá toda a gente. E eu vi um carro a sair, não é? E pensei, ui, isto é mesmo fixe, porque este estacionamento é meio que ao pé da estrada. Para a moto aí na estrada, que eu arrumo a moto. Mas nem olhei para o restaurante. Não é? Quando olhei para o restaurante, havia uma fila de pessoas a sair do restaurante para ir pedir bifanas. E a mim saltou uma tampa outra vez. Eu assim, Cátia, eu não... estamos a 30 minutos de casa. Eu já não queria. Depois montei-me na moto, levei a moto, fui com a moto para... Porquê? Porque deixa só dizer isto novamente. 200 metros à frente há mais 3 restaurantes de bifanas. 200 metros, 120, se tanto. Há mais 3 restaurantes de bifanas, incluindo o tradicional, que lá que está. Nós vamos, não estava lá ninguém. Estava ninguém. Conclusão. O Vítor levou as 2 motas, veio a pé, foi buscar a moto da Cátia, estacionou-as à frente. E lá comemos as bifanas. O Vítor foi buscar as motas, estacionou as motas à frente, a Cátia veio a pé. Lá comemos as bifanas, de papo cheio, viemos para casa, ainda fomos acompanhados de uns motares a coisa. Eu fiquei sem bateria na Insta, tive que parar, a Cátia continuou, parei, troquei a bateria para gravar umas coisas. Apanhei a Cátia já quase a chegar a casa. Chegámos a casa, consegui filmar a chegada um bocadinho e depois estava lá um vizinho nosso e eu não consegui chegar a casa para fazer a parte do podcast que eu queria fazer porque o homem não se calava. É um vizinho nosso que tem uma moto igual à tua. Não se calava porque ele é bué da fixe. Viu-nos a chegar da viagem, onde é que vieram, não sei o quê, depois estivemos a contar as coisas e pronto. E a mulher dele queria ir embora e ele a querer falar. Ele a querer falar, mas e porque é que vocês foram? E eu a querer ir à casa de banho. Conclusão, chegámos a casa e eu depois gravei, e depois vai aparecer a seguir, eu depois gravei a minha parte aqui, enquanto a Cátia estava a tratar dos gatos e essas coisas todas, porque a avó ficou com os gatos, não é? Pronto. Ficou, mas a avó teve que ir trabalhar, eles ficaram 2 dias sozinhos. Ok. Em conclusão, podemos por favor finalizar isto, já estamos numa hora e meia de vídeo, ok? Vamos finalizar porque as pessoas já devem estar fartas, nem sei se chegaram aqui, ok? Os que chegaram... Parabéns. Obrigadíssimo por serem adeptos ferrenhos. O autocolante. Esta viagem foi fixe ou não foi fixe? Foi espetacular. Gostaste? Gostei muito. Mesmo com estas emoções todas. Fazem parte. E deu para perceber que as emoções, se não houver emoções, não há viagem, não há caminho. E não há evolução. E a sensação da aventura? É muito fixe. Eu, por mim, eu tinha chegado a casa no dia a seguir tinha ido outra vez. Fiquei um bocado a ressacar. Eu até fiz novos rotos e revueltos e não sei o quê. E no dia a seguir fui comer paella outra vez. Estava um bocadinho saudosa dos dias que passámos lá e das coisas que fizemos e da aventura em si. É para fazer outras. Eu aquilo que sinto é aquela emoção de
no dia seguinte não saber bem para onde é que vou, embora nós hoje em dia possamos olhar para o Google Maps e ver tudo se quisermos, não é? Mas não sabemos bem para onde é que vamos, o que é que vamos ultrapassar, o que é que vai acontecer, as estradas, as pessoas que vamos conhecer, é tudo uma incógnita, não é? É tudo uma descoberta nova, sempre. Isso é que é interessante. Yeah. Acho que a próxima vai ser ainda mais gira. Provavelmente tu já vais ter um bocado mais de experiência também a andar de moto. Isso também me vai libertar um bocado do meu stress. Sim, porque eu acho que aqui, e os casais que andam de moto os dois, e há sempre um que tem menos experiência, o que tem mais experiência pena um bocadinho porque está sempre muito preocupado, tem o peso da responsabilidade dele e do outro que vem atrás com menos experiência. E eu senti que o Vítor tinha ali uma carga, ali um bocadinho um peso grande em cima, porque estava sempre preocupado comigo, se eu estava bem, às vezes eu desaparecia, ou coisa assim, será que ela caiu? Será que aconteceu alguma coisa? É que não é só a parte da preocupação do será que ela caiu ou não sei o quê, é toda a logística de ter que ir na viagem com o GPS, porque ela não tem GPS na moto, mas eu tenho. Nós vamos com o meu GPS. Depois ir para onde é que nós vamos? Quem decide sou eu. E onde é que nós vamos parar? Quem decide sou eu. E será que nós conseguimos parar ali? Porque será que a Cátia consegue meter a moto ali? Ok? Yeah. Porquê? Porque depois logo no primeiro dia, quando ela deixou que ir a moto a Zara da Serra, eu é que forcei ela a levar a moto lá para cima, porque ela queria deixar a moto no estacionamento lá em baixo. E se eu tivesse feito, provavelmente eu tinha deixado que ir a moto. Mas será que, e deixamos a questão aqui, depois vocês comentem, só favor, será que se ela não tivesse passado por isso, teria aprendido tanto como aprendeu? Essa é a questão, não é? Não vamos saber. Sim, quando não experimentarmos, para por favor de fazer isso. Será que se nós não arriscarmos, a aventura é a mesma? Será que aprendemos tanto ou não aprendemos tanto? Será que às vezes é mesmo bom dizer só assim, não, eu não consigo fazer isto, vou ficar por aqui, não é? Essa parte é muito difícil de gerir. É uma questão muito pessoal. Para todas as pessoas que têm tido a curiosidade e que têm comentado no podcast e que têm falado connosco sobre isso e que realmente apreciam, se tiverem comentários, estamos abertos a todo o tipo de comentários, positivos ou negativos. Mandem e-mail para o narrotadamoto@gmail.com. Subscrevam, por favor, nas redes sociais se nos quiserem seguir. E se alguém quiser um autocolante Na Rota da Moto, eu também tenho aí para dar. E não só, e façam como um casal que nós conhecemos ontem fizeram, que é, eles começaram-nos a seguir, começámos a falar nas redes sociais e quando eles ontem, por acaso, eles não são aqui da zona, mas ontem por acaso estavam aqui e nós fizemos acontecer um encontro. Então fomos andar de moto com umas amigas e depois eles vieram-se juntar a nós e conhecemos-nos fisicamente e foi muito agir. Queria-lhes agradecer imenso a Celine e o Pedro. Moto Travel Hub. Os Moto Travel Hub, a Celine e o Pedro. E façam o mesmo, vamos nos conhecer, porque isto é gira, partilha a interação. A interação do que é que cada um faz, do percurso de cada um e das experiências de cada um. Como o Pedro ontem disse, nós estamos sempre a aprender uns com os outros. É isso mesmo. E o objetivo deste podcast hoje, que nós estamos a partilhar o que fizemos, é não só o entretenimento, mas também para vos passar a informação. As estradas que eu vos disse, garanto-vos que são fantásticas. Yeah. Há uma coisa que nós não referimos, eu vou só referir e depois acaba-se o podcast, que é no dia em que nós estávamos em Tabernas, eu acabei por sair de manhã e fui fazer uma estrada que é o Stelvio Almeirense. Okay? Por favor, vejam no Google Maps o que é isso. Essa estrada é... Eu acho que é tipo... Eu já fiz o Stelvio mesmo, mas essa estrada é para... É fenomenal, a sério. É mesmo fantástica. A Cátia não foi e está tudo bem, não há problema. Na próxima há de ir, ok? É uma estrada sinuosa de curva contra curva a subir e a descer. Sim, foi uma decisão que eu tive de tomar de antecipada porque eu sabia que era muito para mim. Mas essas decisões fazem parte do processo. Sim, mas há bocado estávamos a falar de tomadas de decisões e eu aí decidi, eu aqui não vou. Pronto. E fiquei a tomar um pequeno almoço e depois ainda pedi para ti, ainda tive que comer o teu porque demoraste muito tempo e tomei 2 pequenos almoços nesse dia. Foi ótimo. Mas pronto, olha, obrigada por nos verem, por nos seguirem. Muitos beijinhos e até ao número 4. Até à próxima. Vemo-nos aí na rota e especificamente esperamos que com uma moto, né? Um abraço. Beijinho. Tchau, tchau.